parresia desta semana é sobre os homossexuais e a ideologia gay. Nós vimos essa semana que, infelizmente, o nosso Supremo Tribunal, a Suprema Corte desse país, aceitou o reconhecimento da união homossexual. O que é que nós podemos pensar a esse respeito como católicos? A primeira coisa que é importante para você como católico, saber que existe uma diferença muito grande entre o homossexual real e concreto, aquele que você conhece e com o qual você convive, e a ideologia gay. São duas coisas absolutamente diferentes. Um homossexual não é um gay. Um gay é uma pessoa que está engajada politicamente. E essa pessoa engajada politicamente, ela tem uma agenda política e uma ideologia que pretende, com sua ideologia, acabar com o patrimônio cultural e moral do cristianismo. Esta ideologia gay, ela é compacta, unida, ela é treinada e muito subsidiada, ou seja, esses caras têm dinheiro do governo e têm dinheiro internacional para levar para frente a sua ideologia. Bom, a decisão do Supremo Tribunal de nosso país foi uma vitória da ideologia gay. Mas esta vitória da ideologia gay significou uma derrota para o homossexual real, concreto e verdadeiro. Aquele rapaz ou aquela moça que você conhece e sabe o drama que ele vive. Sim, o drama real de cada homossexual, que é profundamente amado pela igreja. Sim, porque ninguém mais nesse país ama os homossexuais do que a igreja. E é porque a Igreja Católica ama os homossexuais que nós dizemos a você, meu irmão, a você, minha irmã, que é homossexual, pare de se machucar, pare de se maltratar, pare de se fazer mal. Nós pedimos, apoiados na palavra de Deus, apoiados no testemunho de Jesus, que é Deus encarnado e revelado, não existe felicidade no pecado. O pecado só leva à morte e à destruição. Pare de se machucar. A igreja não condena as pessoas com tendência homossexual. E a prova disso são tantos documentos da Igreja Católica. Você pode encontrar isso concretamente no Catecismo da Igreja Católica. Aqueles que quiserem saber, no Catecismo no número 2358, você vai encontrar aquilo que a igreja diz a respeito do cuidado dos homossexuais que devem ser acolhidos com compaixão dentro da igreja. Dentro da Igreja Católica não há lugar para a intolerância e nem para a discriminação do homossexual, da pessoa que tem tendência homossexual. Não somente isso, a igreja publicou toda uma carta para indicar aos pastores, aos padres e aos bispos como é que devem lidar com as pessoas homossexuais. Essa carta está à disposição na internet, no site do Vaticano. É uma carta datada de 1º de outubro de 1986. Essa carta foi assinada pelo cardeal Ratzinger e o título dela é Carta sobre o Cuidado Pastoral das Pessoas Homossexuais. Você vai encontrar algumas traduções que dizem Carta sobre a Cura Pastoral. Está correto, mas eu estou dizendo cuidado pastoral para que a pessoa entenda. A igreja aqui não está propondo curar os homossexuais. Cura aqui, a palavra cura quer dizer cuidado pastoral. Como é que nós devemos cuidar pastoralmente das pessoas que têm tendência homossexual? Isso é um dever de todo pastor, isso é um dever de todos os padres, é um dever de cada católico. Não discriminar esses nossos irmãos e essas nossas irmãs, mas querer o bem deles. E o bem verdadeiro significa querer vê-los no céu, querer ver a salvação da alma deles. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que tem tendência homossexual, receba esta declaração de amor da Igreja Católica. A Igreja Católica ama verdadeiramente você e por isso quer a sua salvação eterna. Agora, infelizmente, existem os inimigos dos homossexuais. E quem é o grande inimigo do homossexual? A ideologia gay. A ideologia gay que foi a grande vencedora esta semana, quando conseguiu que
a Suprema Corte do nosso país aceitasse colocar uma união entre dois homens e entre duas mulheres em igual status de dignidade da união do matrimônio, da união heterossexual de um homem e de uma mulher, como ela foi querida e desejada por Deus. Aquilo que é a opinião da Igreja a respeito do que os ministros do Supremo fizeram essa semana, nós podemos ler numa carta que também foi assinada pelo cardeal Ratzinger, mas esta já mais recente, de 2003. O nome da carta é a seguinte: Considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais. Essa carta foi assinada pelo cardeal Ratzinger no dia 3 de junho de 2003 e foi aprovada explicitamente pelo bem-aventurado, pelo beato João Paulo II, numa audiência que concedeu ao cardeal Ratzinger no dia 28 de março de 2003. Eu não vou ler aqui para vocês a carta porque ela é longa e ela tem muita riqueza, muita coisa boa. Uma das coisas interessantes, que não é uma carta escrita somente para quem tem fé. Não. É uma carta que pretende argumentar a partir da racionalidade e mostra que não adianta. Aqui leio explicitamente uma frase da carta assinada pelo cardeal Ratzinger. Nenhuma ideologia, isso vale especialmente para a ideologia gay, nenhuma ideologia pode cancelar do espírito humano a certeza de que só existe matrimônio entre duas pessoas do sexo diferente. Isso é uma certeza no espírito humano, isso é uma certeza. E não adianta, você pode ficar repetindo na cabeça das pessoas uma eternidade inteira. A ideologia gay perderá. Por quê? Porque é impossível vocês convencerem as pessoas de que o real é irreal. Vejam, qual é a realidade? É o mundo real. O mundo real é que quando você une um pênis e uma vagina, nasce uma criança. Este é o mundo real. Eu estou sendo bem claro aqui com você para que você entenda que não é uma teoria, não é a ideologia do Vaticano. Isto qualquer um consegue enxergar, até as crianças que ainda não foram à escola. Qualquer um enxerga que quando um homem e uma mulher se unem, dali sai uma vida. E não adianta. Você pode espernear, fazer passeatas, encher a Avenida Paulista quanto quiser, gastar milhões e milhões de nossos contribuintes, porque, infelizmente, o nosso governo desavergonhadamente apoia essa ideologia. Você pode gastar milhões de reais e milhões de dólares de dinheiro de fundações internacionais e dos contribuintes brasileiros. Acontece o seguinte, a realidade continuará lá, gritando contra você e dizendo: quando você se une a um homem sexualmente, não nasce nada. Não nasce nada. E este é o mundo real. Bem-vindo a ele. Bem-vindo à realidade. Agora, a igreja crê que não existe caridade sem verdade. Amar os homossexuais não é iludi-los com um canto de sereia. Porque este canto de sereia da ideologia gay só vai iludindo os homossexuais e fazendo com que eles se destruam. É evidente que a cultura gay, atenção, não estou falando dos homossexuais, estou falando da cultura ideológica. É evidente que a cultura gay é uma cultura de morte, é uma cultura autodestrutiva. Essas pessoas que se engajam nesse tipo de luta terminam se contaminando de AIDS, drogadas, terminam depressivas, terminam tomando remédios. E isso daí, gente, é uma realidade que está estatisticamente comprovada. Aqui no Brasil, nós não fazemos tantas estatísticas, mas lá nos Estados Unidos, onde existe inclusive pastoral para cuidar dos homossexuais, as estatísticas são bem claras. Existe um grupo chamado Courage, na Arquidiocese de Nova York, que cuida, que está empenhado no cuidado pastoral dos homossexuais. E eles divulgam estatísticas terríveis para o fato de que, quando um homossexual se entrega a esse tipo de cultura, ele termina se destruindo. Você que está me ouvindo,
você que é homossexual e está engajado nesse tipo de cultura, você sabe que eu estou dizendo a verdade. Por mais que você esbraveje, por mais que você dê pulos de indignação, você sabe que eu estou dizendo a verdade. Você viu tantos e tantos de seus colegas e amigos sucumbirem e caírem debaixo desse espectro de morte. Saia desta morte. A igreja lhe estende a mão. A igreja, ela é acolhedora e quer o seu bem. Agora, e nós? E nós, católicos, o que devemos fazer diante desta decisão do Supremo Tribunal? Aqui, algumas considerações que nós poderíamos fazer aplicando tudo isso à nossa realidade brasileira. Em primeiro lugar, a brecha, o problema maior, não está na decisão do Supremo. Infelizmente, a brecha maior está na nossa Constituição, quando ela reconhece direitos para as uniões de fato. Quando uniões de fato, esporádicas e voláteis, sem nenhuma garantia, adquirem a mesma dignidade do matrimônio, alguma coisa está errada com a nossa Constituição. Em segundo lugar, é dever do Estado tutelar a família. E com esta decisão, o Supremo certamente não ajudou as famílias, mas muito pelo contrário. Está minando esta instituição que, vamos ser sinceros, os únicos que ainda estão defendendo a família são os cristãos. Os cristãos que ainda creem no projeto de Deus para a família. Em terceiro lugar, nós católicos, concretamente, o que é que deveríamos fazer? Eu sou da opinião de que nós deveríamos, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, arrumar a casa. Veja, gente, não adianta a gente agora querer fazer grandes manifestações públicas e querer mudar a sociedade lá fora. Infelizmente, vamos ser sinceros, a sociedade lá fora é uma sociedade pós-cristã. É uma sociedade que já não é mais católica. Mas se nós quisermos evangelizá-la, se nós quisermos partir em missão, a primeira missão do católico é arrumar a casa. E o problema é o seguinte, nós não estamos muito bonitos na foto, não. A situação da Igreja Católica é clamorosa. Nós, infelizmente, estamos desunidos. E existe um lugar onde nós poderíamos nos unir. Chama-se o Papa. O Santo Padre, o Papa. É ao redor dele que nós devemos nos unir. Nós vimos, infelizmente, o espetáculo horrível de desunião que a Igreja Católica teve que enfrentar quando foi levantado o tema do aborto nas últimas eleições. Infelizmente, tantos católicos se sentiram desorientados. Por quê? Por causa do silêncio sepulcral, da desconversa que nós tivemos que enfrentar de tantos de nossos sagrados pastores. A mesma coisa aconteceria se nós partíssemos agora numa tentativa de socialmente e politicamente reverter esta situação contra a ideologia gay. O que é que nós temos? Nós temos, de um lado, uma ideologia sólida, compacta, articulada e subsidiada financeiramente. E do outro lado, meia dúzia de gatos pingados, de católicos que fazem alguns protestos na internet. Nós não podemos nos opor a um grupo tão articulado, um grupo tão poderoso. O que é que nós podemos fazer? Devemos primeiro fazer a tarefa de casa. Nós temos que primeiro, na igreja, nos convencermos daquilo que é a nossa fé, nos unir ao redor do Papa. O Papa já se manifestou qual é a opinião dele a respeito das uniões homossexuais. Vejam, o documento que eu estou citando aqui, digo outra vez, Considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais, este documento foi assinado pelo cardeal Ratzinger. E eu suspeito que o cardeal Ratzinger sempre está de acordo com o Papa Bento XVI. Você também não acha? Eu acho que sim. Pois bem, esta é a opinião do Papa. Fiquemos com ela, unamos-nos a ele. Mas acho que você, aí,
na sua casa, vai concordar comigo que, infelizmente, a situação da Igreja do Brasil não é das melhores quando se fala de comunhão real, afetiva e efetiva com o sucessor de Pedro. Uma comunhão que é cum Petro et sub Petro, com Pedro e debaixo da autoridade do Papa, que nos guia, que nos orienta, que nos confirma na fé. Nós precisamos fazer a tarefa de casa. Antes de partirmos em missão, precisamos, primeiro, renovar a nossa fé. Porque é somente esta fé de Pedro, que vai conseguir enfrentar o mundo. Sim, nosso Senhor prometeu. Ele prometeu que, na fé de Pedro, as portas do inferno não prevalecerão. Mas é necessário que essa fé exista. É necessário que nós renovemos esta fé. Se estivermos na fé de Pedro, a igreja coesa poderá fazer alguma coisa. Não somente a partir de nossas maquinações e manifestações políticas, tudo isso muito legítimo, porque afinal também nós católicos somos cidadãos, não é verdade? Mas, principalmente, através da ação da graça de Deus, que é aquela que realmente importa, que toca os corações e que muda os rumos da história. Por isso, meus irmãos, vamos arrumar a casa. Vamos arrumar a casa, acolher bem e amar a cada pessoa homossexual, sabendo que lá fora, infelizmente, o lobo está à solta, procurando essas pessoas. Precisamos dar abrigo e acolhida para os homossexuais dentro da igreja, convidando-os a viver a castidade, que é o único caminho de santificação. Caiu? Levanta, tenha coragem, não desanime, não é impossível, Deus não pede de você o impossível. Deus te dá a graça, mas é necessário, para viver a castidade, duas coisas. Primeiro, ter uma profunda experiência do amor de Deus. E segundo, ter os pés bem firmes na realidade concreta. Infelizmente, a ideologia homossexual é um canto de sereia, que leva para uma fantasia infantil, de um mundo em que, eu vou ser feliz quando eu encontrar a pessoa encantada dos meus sonhos. Infelizmente, o que essas pessoas encontram no mundo real é morte e destruição.